Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Privilégio para mim. Realmente um privilégio estar com os irmãos novamente e poder compartilhar as Escrituras e sermos edificados todos juntos com essa oportunidade. Que o Senhor nos dê graça de cumprirmos com essa tarefa. Estamos juntos, eu, Didi, os dois, só uma fração da tropa, da Alice e o Joaquim, e também um casal muito amado nosso, que tem estado conosco ali em Bombas, a Adriana e o Marcos. Eles são do norte, Marcos é de Belém e a Adriana é de Manaus. E estão conosco ali em Bombas já há algum tempo. Que Deus nos preserve caminhando juntos. Amém? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em no Salmo de número 19. E vamos fazer leitura desse Salmo, cuja mensagem nós já pudemos ter contato ao longo dessa liturgia. Salmo de número 19. Façamos leitura juntos desse texto. Acompanha comigo, por favor, aí na sua Bíblia. Amém? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como o herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ele não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amados, a Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, versos 26 e 27, vai nos dar conta de que o que nos distingue do restante das criaturas de Deus, das demais criaturas, é o fato de o ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. A teologia reformada vai utilizar o termo imago Dei, nós somos todos imagem de Deus. E uma das expressões mais elevadas para esse fato de que somos imagem de Deus é a contemplação. Só a humanidade, só os homens podem contemplar. Os animais, eles podem reagir, eles podem agir de modo distinto, ou melhor, de modo por instinto, mas eles não têm a capacidade de contemplação. Portanto, a contemplação é uma experiência exclusivamente humana, assim como outras expressões da imagem de Deus, do imago Dei, como a adoração, como a percepção moral das coisas. Por isso, a contemplação é o alvo para a nossa meditação hoje e o norte que nós verificamos a partir do Salmo 19
e aquilo que o salmista quer nos apresentar. É possível, a partir desse fato, perceber essas expressões, portanto, que são elevadas, expressões que confirmam essa distinção das demais criaturas, e a contemplação certamente é uma delas. Animais, como eu já disse, eles podem perceber, eles podem reagir, mas não compreendem o significado, nem se voltam para Deus em adoração. A contemplação é um ato profundo do espírito humano. Em termos gerais, contemplar significa dedicar uma atenção concentrada, demorada e apreciativa a algo que desperta em nós a admiração, reflexão ou emoção. Trata-se de um olhar atento que busca perceber beleza, o significado ou a essência de algo ou de alguém. Pessoas contemplam paisagens, eventos naturais, obras de arte, sentimentos, ideias ou momentos da vida com um espírito de atenção e de sensibilidade. Porém, mesmo sendo a contemplação uma característica única do ser humano, ela é ao mesmo tempo singular e distintiva. Nós vamos ver o apóstolo Paulo nos dizendo que nem todos conseguem contemplar corretamente, nem todos podem contemplar corretamente. Sim, é possível contemplarmos e não fazermos isso de forma correta. Pois, como toda a experiência humana que foi manchada pelo pecado, esta, que é a contemplação, tornou-se, portanto, limitada e imperfeita. É possível que alguém contemple aspectos da criação ou da experiência humana sem considerar Deus e a transcendência e a eternidade. Uma pessoa pode se maravilhar com a vastidão do mar, pode observar com atenção e sensibilidade a complexidade de uma flor, com a profundidade, as emoções e a beleza de uma música, por exemplo, pode avaliar essas coisas tão belas, né? Sem jamais relacionar esses elementos ao Criador. Aristóteles e Plotino falaram da contemplação como um exercício intelectual ou estético, no entanto, sem qualquer referência a um Deus pessoal ou a uma realidade transcendente. Essa contemplação é possível, mas é limitada ao horizonte da experiência humana. Ela permanece nessa esfera e quase sempre termina em uma das três direções. Ela vai sempre culminar ou no maravilhamento estético, as pessoas ficam maravilhadas diante daquilo que é belo, uma paisagem maravilhosa, as constelações no céu, os astros, tudo faz com que as pessoas se maravilhem, mas é um maravilhamento apenas estético, de admiração da beleza. A reflexão existencial também, que tenta encontrar sentido apenas na razão ou na emoção humana. É quando se olha, por exemplo, para o carinho que uma mãe dedica ao seu filho, à sua prole, amamentando, cuidando, protegendo, e se maravilha emocionalmente apenas, se conecta apenas com as emoções, com a razão a respeito disso. Ou, em alguns casos, melancolia e até mesmo niilismo, quando o observador percebe a finitude e o vazio da existência sem uma resposta transcendental. Tudo é o que está aí. O que temos é o belo, o que temos é aquilo que nos emociona, mas não passa disso. Não tem nada que nos conecte com algo transcendente para além de nós. Ou seja, as coisas terminam quando tudo se termina. Esse tipo de contemplação, apesar de legítima no campo da experiência humana, não aponta para o porquê último das coisas. Não aponta. Nós acabamos limitados, como a própria essa introdução nos diz. Ela corta a ligação com o Criador e ignora a fonte de toda a beleza e propósito. Mas há algo no coração do homem que faz com que ele inquiete-se com isso. Eclesiastes vai nos dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem, e por ter feito isso, o homem se inquieta, e a contemplação, como essa expressão da imagem de Deus, da imago Dei, nos faz nos colocarmos diante dessas coisas e não conseguirmos negá-la, ainda que não sejamos capazes de percebê-la pela perspectiva do Criador. O Salmo que nós acabamos de ler, ele vai
se dividir estruturalmente em 3 grandes blocos. E o salmista nos apresenta esses blocos como uma sequência para que nós percebamos quem criou todas as coisas, antes de mais nada. Depois de como nós devemos interagir com ele. E, por fim, como nós respondemos ao Criador. O primeiro bloco, ele vai do capítulo 1, do verso 1 ao verso 6, e ele vai nos falar sobre a glória de Deus e a responsabilidade universal de todos os homens. O versículo 1 nos diz que os céus proclamam a glória de Deus. A criação é uma pregação silenciosa e contínua. O universo inteiro comunica a existência, a majestade e o poder de Deus. Dia após dia, noite após noite, os céus testemunham que há um Criador e esse testemunho atinge todos os povos em toda a extensão da terra, como diz o verso 4. É interessante que Davi nos apresenta a contemplação como um instrumento para que nós olhemos para o Criador. E ele sugere algo que está à vista de todos os homens. Se nós pensarmos que existem outras coisas que podem e vão nos fazer perder o fôlego quando nos deparamos com elas, paisagens maravilhosas, o mar bravio, a calmaria de uma praia tranquila ou até mesmo uma floresta, mas se nós pararmos para considerar, essas são manifestações da criação de Deus que são locais. Nem todos terão a oportunidade, o privilégio de conhecerem pessoalmente o mar. Nem todos terão o contato com uma floresta, com uma grande formação de árvores. Nem todos terão o contato com formações rochosas. Portanto, essas são expressões da criação, ainda que nos tirem o fôlego quando nós as percebemos, elas são mais locais. Nem todos talvez terão esse privilégio de ver a neve, por exemplo. Mas quando Davi sugere que nós contemplemos, ele olha para algo que sempre esteve lá e sempre estará lá, até que o Senhor resolva que ele não estará mais lá. O céu está diante de nós, o cosmo está diante de nós. O mesmo céu que Davi contemplava quando compõe esse salmo é o mesmo céu que está diante de nós todos os dias. É o mesmo céu que nós olhamos, os mesmos astros que nós vemos. Apenas um sol, pelo menos para a nossa galáxia, apenas um sol. E nós contemplamos aquilo que Davi contemplou. E uma verdade, meus irmãos, ninguém consegue se esconder do sol. Ninguém consegue se esconder do céu. A não ser que esteja preso, a não ser que esteja impedido, mas sabe que o céu está lá, o firmamento está lá. E é esse objeto de contemplação que Davi nos apresenta, o cosmo. E não só na sua beleza, não só na sua luminosidade, mas também na sua organização e na sua consistência de movimento. Ele menciona o astro Sol, que sai de uma extremidade, vai para outra e cumpre esse rito, cumpre esse percurso todos os dias, sem falhar, sem atrasar-se, sem adiantar-se. Ele cumpre esse movimento e o faz contemplando a todos. E como o próprio salmista diz, ninguém foge do seu calor, ninguém refoge do seu calor. É uma contemplação maravilhosa, é uma contemplação sublime e uma contemplação que nos faz verificar que há algo que está para além de nós, algo que deve nos levar ao exercício de considerarmos coisas que estão para além de nós. Não pode ser a obra do acaso, não pode ser a obra que tenha acontecido meramente por uma explosão e assim originando todas as coisas. Aqui já percebemos um traço da missão de Deus, porque é Deus, o Criador de todas as coisas, quem manifesta a sua glória através daquilo que foi criado, da coisa criada. Antes de qualquer ação humana, Deus está se revelando ao mundo. Como Paulo afirma em Romanos 1, versos 19 e 20, essa revelação é suficiente para tornar todos os homens indesculpáveis, ainda
que incapaz de conduzir sozinha a salvação. O que o salmista está nos dizendo nesse primeiro bloco, dos versos 1 ao 6, é que, mesmo diante dessa contemplação maravilhosa, que deve nos levar a considerarmos que, para além disso, há algo muito mais poderoso que criou todas essas coisas, o homem, por causa do pecado, ele deturpou, desconsiderou o Criador, amando mais a coisa criada do que o Criador, voltando-se para a adoração imperfeita, a adoração idólatra. E esse é o ponto que o apóstolo Paulo trabalha no início da carta aos Romanos, nos dizendo que os homens todos são indesculpáveis diante dessa realidade. São indesculpáveis nas suas responsabilidades. Eles são obrigados a observarem isso e serem conduzidos ao Criador, e não somente se aterem às coisas que são criadas. Reformadores vão dizer que, por ser o Senhor o primeiro a manifestar a sua glória, e Ele, através da sua criação, se revelar a nós, todos precisamos observar Ele como aquele que origina a missão. A missão, ela inicia-se com Deus, culmina na cruz, mas ela inicia com o Senhor, manifestando, revelando-se, demonstrando todos os traços da sua glória, toda a sua glória, através daquilo que foi criado. Como escreveu João Calvino, há tantas evidências da sabedoria de Deus, do poder de Deus, da bondade de Deus espalhada por todas as partes da criação, que ninguém pode, por mais ignorante ou rude que seja, fingir não perceber. Essa é uma verdade, meus irmãos, que nós precisamos resgatar como salvos em Cristo Jesus, como alguém que recebeu um coração novo. A contemplação como expressão da imagem de Deus é uma das coisas mais belas que o novo convertido, esse que agora vive para a glória de Deus, pode experimentar ainda aqui. A primeira pergunta do nosso catecismo de Westminster, o catecismo maior, ela vai nos dizer que o fim de todo homem é deleitar-se no Senhor, é deleitar-se no seu Criador e viver isso para a glória dele. Deleitar-se no Senhor é também contemplar de modo profundo e conectado com Deus todas as coisas que Ele preparou, elaborou, para demonstrar a sua glória, mas também para que os homens estivessem assistidos. A criação revela a glória de Deus, mas não revela o caminho da reconciliação. E é por isso que Deus, que é o originador da missão, prosseguiu em seu plano redentivo, em seu plano de redenção. Um plano que começa na eternidade, se manifesta na história e culmina na cruz de Cristo, o Cordeiro enviado para buscar e salvar o perdido. Diante dessa revelação de Deus, nós nos tornamos indesculpáveis. Mas como o próprio texto vai nos deixar claro, é impossível que nós tenhamos a compreensão de salvação a partir dessa revelação. Ela nos impacta com a primeira olhada. Ela nos faz considerarmos que existe algo para além de nós, mas que precisamos de uma revelação mais específica, precisamos de uma revelação mais direcionada. E o Senhor, como esse grande missionário, Ele também provê para que nós tenhamos o entendimento e a compreensão da sua vontade, através da sua palavra. E nós iniciamos o segundo bloco, que vai do capítulo 7, do verso 7 ao verso 11, onde a palavra de Deus, ela nos encaminha para a formação da igreja. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Verso 7. Se a criação é uma revelação geral, a Escritura é a revelação especial. E ela nos dá acesso direto à vontade salvadora de Deus. O salmista descreve a palavra com 6 expressões. E você deve ter percebido isso quando nós lemos o Salmo. Ele fala de lei, testemunho, preceitos,
mandamento, temor, juízos, acompanhadas de seus efeitos. E quais são os efeitos dessas expressões? Restauração, sabedoria, alegria, iluminação, permanência e justiça. Aqui está o meio pelo qual Deus transforma o coração e edifica a sua igreja. A palavra revela Cristo, o Salvador prometido, e aplica a sua obra em nós. Por meio dela, o Espírito nos convence, nos converte, santifica e envia. Como afirmou Herman Bavinck, a palavra de Deus é a única luz que pode brilhar em nossa escuridão interior. A revelação especial é absolutamente necessária para o conhecimento salvífico de Deus. A igreja não nasce da vontade humana, mas da ação soberana de Deus pela palavra e pelo Espírito. E a sua vitória não depende de estratégias, mas da obra consumada na cruz. Ali Cristo derrotou o pecado, a morte e o inferno, e a igreja pode triunfar não por mérito próprio, mas porque é unida àquele que venceu. Se no primeiro bloco o salmista ele nos leva a explorarmos essa expressão da imagem, da imago Dei, da imagem de Deus, traço que nos distingue das demais criaturas e nos faz sermos impactados com aquilo que vemos e percebemos à nossa volta. No segundo bloco, o salmista ele nos chama a atenção de que há algo mais que nós devemos buscar a partir dessa primeira revelação. A partir desse impacto que nós sofremos ao termos contato com a criação de Deus. Há algo específico que nós devemos procurar. Vejam que nos dois casos é importante que sejamos guiados para isso. É importante que o Espírito de Deus ilumine o nosso entendimento para que primeiro percebamos que de fato há um Criador, que de fato há algo ou alguém para além de nós. E no segundo bloco ele vai nos apresentar que algo é esse. É a vontade perfeita e agradável do Deus Trino, do Deus Eterno, que se coloca diante de nós, manifestando a sua presença verdadeira, real, encarnada através do seu Filho. E ele diz: volte-se para a lei do Senhor, volte-se para a sua palavra, alimente-se dessa verdade, permita que o seu coração seja instruído por ela, pois ela é perfeita e restaura a alma. O versículo 7 ele nos apresenta essa expressão maravilhosa de restauração, de redenção, nos colocando novamente no lugar do qual nós nunca deveríamos ter saído e que saímos por causa do pecado. Restaura para que de fato contemplamos conectados com o Senhor, para que de fato adoremos em espírito e em verdade, para que de fato vivamos uma vida que glorifique ao Criador. Paulo, em Romanos, capítulo 10, versos 8 e 15, ele reforça esse ponto importante. Queridos, no último e terceiro bloco dos versos 12 e 14, o que é nos apresentado pelo apóstolo Paulo é a resposta do redimido. É impossível sermos impactados pela glória de Deus através da criação. É impossível nós sermos chamados e estarmos conscientes da revelação específica de Deus através da sua palavra e daquilo que Ele realiza em nós através dessa revelação especial, nos santificando, nos consagrando para Ele, nos aproximando dEle. É impossível não reagirmos e reagirmos de modo apropriado. Verso 12 nos diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Purifica-me das que me são ocultas, diz o verso 12. A revelação, portanto, exige uma resposta. O salmista reconhece sua condição pecaminosa e clama por perdão e purificação. Ele deseja ser livre do domínio do pecado e viver de modo que suas palavras e pensamentos sejam agradáveis a Deus. O salmista agora já sofreu um processo
que eu espero e acredito que todos nós já tenhamos sofrido um processo de transformação interna, de dentro para fora, pela habitação desse doce Espírito em nossos corações, que nos leva agora a não vivermos como seres autômatos, simplesmente reagindo a situações, esquecendo do nosso maior traço como seres humanos, que é ter sido criado à imagem de Deus, de termos essa capacidade de percebermos as coisas não de modo apenas instintivo, mas com profundidade de coração, com alegria, com satisfação, com amor, e vivermos isso de modo apropriado. E quando o impacto dessa transformação vem sobre as nossas vidas, não há como não respondermos de modo apropriado a isso. E só há uma forma de respondermos apropriadamente para isso. É em conformidade com a palavra de Deus. Você já deve ter percebido que hoje em dia as pessoas querem reagir ao Evangelho, mas de acordo com as suas próprias necessidades, com as suas próprias percepções. Elas querem sentir algo, quando na verdade devem crer. Elas querem apenas terem um contato emocional, psicológico, serem atendidas nas suas demandas e afetos, sem, no entanto, um compromisso verdadeiro e real de entrega, um compromisso onde nós somos impactados todos os dias na nossa caminhada e sem comunicar. Vocês já viram que é estranho crentes que não comunicam aquilo que receberam do Senhor? Crentes que não estão realmente envolvidos em compartilhar dessa revelação especial que receberam, cujo coração foi impactado com isso. É estranho, portanto, nós pensarmos em uma igreja que está realmente maravilhada, contemplativa, cheia de êxtase por conta daquilo que daquilo que recebeu, no entanto, sem compartilhar absolutamente nada. A igreja triunfante, a igreja que de fato ela atua para a glória de Deus, comunica as grandezas de Deus através do Evangelho de Cristo Jesus. A revelação exige resposta. O salmista reconhece sua condição pecaminosa e clama por perdão e santificação. Ele deseja ser livre do domínio do pecado e viver de modo que suas palavras e pensamentos sejam agradáveis a Deus. Essa é a marca de quem foi alcançado pela palavra. É a transformação pessoal, é o início da vocação missional da igreja. Assim como Deus revelou sua glória e falou com clareza, agora o povo redimido vive e proclama essa mensagem. Martinho Lutero vai nos dizer, em uma das expressões, no seu comentário da Epístola aos Romanos, a fé não é uma ociosidade, é uma coisa viva, ativa, poderosa. Ela não pode deixar de fazer o bem continuamente. Não pergunta se boas obras devem ser feitas, mas antes que se pergunte, já as realizou e continua a fazê-las. Paulo, em Romanos capítulo 10, versos 8 ao 15, nos diz, reforça esse ponto, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas para que alguém ouça é necessário que haja quem pregue, e para que alguém pregue é necessário que seja enviado. Essa é a vocação da igreja triunfante, viver em santidade e proclamar a cruz com ousadia. Meus irmãos, há duas dimensões da igreja, a igreja invisível e a igreja visível. Alguns comentaristas vão falar em igreja militante e igreja triunfante. A igreja triunfante, ela é a igreja que nós não enxergamos, mas é a igreja que está completamente envolvida com a obra missionária, com a comunicação do evangelho, com a expansão do reino. Nós temos contato com a igreja militante, igualmente linda, porque ela é santificada pelo Senhor, adornada pelo Espírito Santo. Mas essa com a qual nós temos contato, muitas vezes, ela pode nos
ela pode nos trazer algumas decepções, pode não suprir as nossas expectativas, mas como eu disse, ela é igualmente linda. É no contato com os santos, é no contato e na comunhão dos irmãos com os irmãos que nós vivemos e experimentamos todos os dias, em todos os momentos, essa revelação especial que nós recebemos do Senhor, essa revelação detalhada, e é isso que o Senhor, nosso Senhor Jesus, Ele planejou e trouxe à execução, nos salvando do pecado, nos tirando da escravidão do pecado e nos inserindo no seu corpo e nos dirigindo pelo seu Espírito. É importante, mais do que tudo, que nós vivemos em santidade, em santificação constante, mas comuniquemos o Evangelho, comuniquemos essas verdades do Senhor e façamos isso com afinco. Não deixe o tempo que sobra, não organize o seu tempo, os seus dias, para que, de alguma maneira, você insira essa prática no seu dia a dia. Viva isso. Faça disso o pano de fundo para a sua existência. Seja igreja, viva a igreja, abrace os seus irmãos e envolva-se com a obra de Cristo através da sua igreja. A igreja triunfante. Somos você e eu. Somos nós que glorificamos a Deus e o bendizemos com todo o nosso empenho e esforços, mas também pelo poder do Espírito Santo de Deus. Somente dessa maneira nós podemos experimentar algo que nos aproxime da verdade revelada das Escrituras e estarmos em completa obediência àquilo que o Senhor nos diz. Concluindo, meus irmãos, a igreja triunfante é que proclama a cruz. O Salmo de número 19 é uma jornada que nos leva da contemplação da criação à confissão do coração. Ele nos mostra que, primeiro, Deus revela na criação, Deus se revela na criação, tornando todos os homens indesculpáveis. Segundo, Deus fala com clareza e graça por meio da palavra, revelando Cristo como o Redentor. Terceiro, Deus chama o seu povo a viver e proclamar essa verdade como agentes da sua missão no mundo. A igreja triunfa porque Cristo venceu. E ela participa dessa vitória quando vive santamente e prega com fidelidade. Cada crente, cada congregação, cada igreja local, todos foram chamados não apenas a crer, mas para viver como enviados, conforme João capítulo 20, verso 21. Como resumiu com precisão John Stott, a missão não é da igreja de Deus, mas do Deus da igreja. Deus é um Deus missionário antes que a igreja seja uma igreja missionária. Portanto, em nome de Jesus, viva para a glória de Deus, pregando o evangelho da cruz. Não suplante o evangelho, não diminua a mensagem, não tire elementos que descaracterizam o evangelho. Pregue o evangelho da cruz, poder de Deus para a salvação de todos os homens. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome nessa manhã, Senhor. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com os meus irmãos dessa verdade, Senhor. Obrigado por inundar os nossos corações de modo, Senhor, a nos encontrarmos maravilhados com a Tua criação, mas também completamente tocados pela verdade revelada, a verdade específica, a verdade que nos leva a Cristo, que converge na cruz e que de fato nos faz igreja triunfante e vitoriosa, não pelos seus atos, não pelas suas boas obras, mas por aquilo que foi realizado na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque pelo Teu Espírito somos levados a responder em humildade, somos levados, Senhor, a nos abnegarmos, a negarmos a nós mesmos e buscarmos consagração e santificação em Ti. Te somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem operado em nossas vidas profundamente e pedimos, ó Pai, que sejamos sempre aptos e dignos de manifestarmos, pregando o Evangelho, Senhor, e ensinando, discipulando, ministrando àqueles que estão perdidos a verdade da cruz de Cristo, a verdade do Evangelho,
que é poder de Deus para a salvação. Assim oramos, louvando e bendizendo ao teu santo nome, e é em nome de Jesus que o fazemos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.